Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, tá? E principalmente se dedicando aos estudos. Bom, como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que aquele gráfico, tabela ou questão, nós vamos ter muitas questões aqui na nossa aula, chamar a sua atenção, printa a tela, aí você vai passar essas informações para o seu caderno e aí desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos estequiométricos, também conhecido como cálculos químicos, tudo bem? E na nossa aula, vamos trabalhar alguns casos particulares do cálculo estequiométrico, né? Sendo mais preciso, ó, quando nós temos várias reações consecutivas. Até agora, vocês já perceberam que as questões envolvendo a estequiometria, né, eram questões que tinham apenas uma reação, certo? E a partir daí a gente determinava a massa ou o volume, a quantidade de partículas, certo? Mas sempre com base numa única reação. Hoje nós vamos trabalhar situações onde nós vamos ter duas ou mais reações. Vamos chamar isso de reações consecutivas. E a partir dessas reações consecutivas, nós vamos determinar ou a massa de um produto ou o volume de um reagente. Show de bola? Então, vamos começar, acompanhem direitinho. Turminha, olha só. Reações consecutivas. Ó, às vezes, nós viajamos em etapas, percorrendo várias cidades até chegar ao destino final. Em alguns processos químicos, ocorrem fatos semelhantes. Os átomos, ó, entre aspas, ó, percorrem várias reações, ou seja, várias etapas, até chegar ao produto desejado. Então, é fácil relacionar as quantidades dos reagentes iniciais com as quantidades dos produtos finais que são formados. Então, fizemos aqui uma analogia. Você vai fazer uma viagem. Normalmente, você vai fazer algumas paradas para até chegar no ponto final, ao destino final. Também, né, nas reações químicas, pode ocorrer algo semelhante. Até chegar naquele produto desejado, às vezes são necessários etapas intermediárias, ou seja, reações intermediárias. Pegaram, turma? Então, olha só, nós vamos usar como exemplo, certo, a produção do ácido sulfúrico a partir do reagente do enxofre. Então, consideremos como exemplo a fabricação industrial do ácido sulfúrico a partir do enxofre. Então, destaquei aqui o enxofre. Seria o reagente, o ponto inicial, e o ácido sulfúrico seria o ponto final, o que nós estamos almejando. Então, essa etapa, esse processo de obtenção, né, ele vai acontecer através de 3 reações consecutivas. Então, eu vou, primeiramente, obter o dióxido de enxofre, vou ter o enxofre reagindo com o gás oxigênio, produzindo SO2, o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre ele pode reagir novamente com o gás oxigênio, produzindo, então, o trióxido de enxofre, o SO3. E, então, esse trióxido ele vai reagir com a água, produzindo o H2SO4, o ácido sulfúrico. Olha só o que nós destacamos aqui. É muito prático somar algebricamente, certo, as equações químicas e efetuar o cálculo estequiométrico diretamente na equação final. Ou seja, nós podemos somar algebricamente, somar essas 3 reações. Quando a gente faz isso, nós vamos obter uma reação final. Essa reação final, certo?
o resultado das somas das etapas intermediárias, nós vamos acabar eliminando aquelas substâncias, turma, que vão aparecer, certo? Ora no lado do produto, ora no lado do reagente. Por exemplo, o SO2. Eu posso cancelar o SO2, porque eu tenho a formação de 1 mol no produto, e eu tenho aqui 1 mol no lado do reagente. Então, quando eu somar essas equações, vai ficar 1 menos 1. Então, eu consigo eliminar. Outra substância que eu consigo eliminar é o SO3, porque ele aparece no produto, na quantidade de 1, e também no reagente, na mesma quantidade, 1. Então, eu consigo eliminar, certo, essas substâncias. É o que nós estamos aqui mostrando, ó, nessa próxima tela. Então, eu vou somar, ok? Ó, eu vou somar, turminha, essas três equações intermediárias. E aí, vou eliminar o SO2, vou eliminar o SO3. O que restou no lado do reagente? Ó? O enxofre, o oxigênio, aí eu vou ter aqui, ó, 1 mais meio, 3 meios, certo? Mais a água. Produzindo o quê? Olha só, turminha, produzindo o ácido sulfúrico. Já que nós eliminamos, né, nós cancelamos, ó, o SO2 e o SO3. Então, a gente pode somar algebricamente as etapas intermediárias, chegando na equação final, na equação problema. E olha só a perguntinha. Qual a massa de ácido sulfúrico, né, H2SO4, produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Ok? Então, turminha, numa situação dessa, olha só, eu posso, já que eu somei algebricamente, então eu posso trabalhar com a equação final. Então, eu vou relacionar, olha só, o enxofre com o ácido sulfúrico. Lembrando que o enxofre tem massa molar 32 gramas por mol. Então, se eu multiplicar isso tudo por 10 elevado à sexta, em vez de ter 32 gramas, eu vou ter 32 toneladas de enxofre. Então, 32 toneladas de enxofre, certo? Vai produzir, ó, 1 mol de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, somando os hidrogênios com o enxofre, mais os 4 oxigênios, vai dar 98 gramas por mol, certo? 98 gramas por mol. Da mesma forma, eu posso multiplicar tudo isso por 10 elevado à sexta. Para quê? Para transformar em toneladas. Então, 98 gramas por mol equivale a 98 toneladas, certo? Usando aquele fator de multiplicação, 10 elevado à sexta. Então, 98 toneladas. Então, a minha equação diz que 32 toneladas de enxofre produz 98 toneladas de ácido sulfúrico. Qual é a pergunta? Qual é a massa a partir de 8 toneladas? Então, 8 toneladas do enxofre vai produzir X toneladas do ácido sulfúrico. Uma regra de 3 simples. Isolando X, fazendo meios pelo extremo, isolando X, ó. Quem vai ser o X? 8 vezes 98, dividido por 32. Eu posso dividir 8 por 8, dá 1. 32 dividido por 8, turma, dá 4. 98 dividido por 4, 24,5 toneladas do ácido sulfúrico. Então, 8 toneladas do enxofre vai produzir 24,5 toneladas do ácido sulfúrico. Pronto, resolvemos uma questão de cálculo estequiométrico, onde nós temos reações consecutivas. Como fizemos esse cálculo? Nós somamos algebricamente as equações intermediárias, chegando, né, a uma equação final. E a partir dessa equação final, nós podemos trabalhar os reagentes e os produtos de acordo com a questão, de acordo com a pergunta que aparece para nós. Pegaram, turminha? Certo? Nesse tipo de problema, olha só, umas dicas rapidinho. Nesse tipo de problemas, é indispensável que, e aqui seria interessante você printar a tela, ok? 1, 2, 3, printaram? Então, vamos lá. Ó. É indispensável que todas as equações estejam balanceadas individualmente, certo?
Então, aquelas equações intermediárias, elas precisam estar balanceadas, certo? Para que, ao final, a gente possa somar algebricamente. As substâncias intermediárias, no caso o SO2 e o SO3, turminha, intermediárias são aquelas substâncias que são produzidas e logo em seguida são utilizadas como reagentes, ok? Sejam canceladas. Então, essas substâncias intermediárias devem ser canceladas. Em certos problemas, essa dica aqui é importantíssima. Em certos problemas, isso obriga a multiplicar ou dividir uma ou outra equação, certo? Por números convenientes que levem ao cancelamento desejado. Por quê? Porque nós podemos trabalhar algebricamente as equações químicas. Sendo assim, podemos multiplicar ou dividir, a fim de obter aquele cancelamento. Pegaram, turminha? Daí para adiante, recaímos no cálculo estequiométrico comum. Por quê? Porque nós chegamos a uma equação final. Então, chegando a essa equação final, podemos trabalhar como se fosse os cálculos gerais da estequiometria. Ok, turminha? Vamos ver agora uma questão, beleza? Ó, duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por. Então, aqui está mostrando duas, segundo a questão, devem existir mais questões. Mas aqui nos interessam essas duas questões, essas duas equações. O monóxido de carbono formado na primeira reação, ele é consumido na segunda, ok? Bem aqui, ó, formou 2CO, ou seja, formou o CO, o monóxido, e ó, na equação seguinte, ele aparece no reagente, então quer dizer que ele vai ser consumido, certo? Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Ok, turminha? Então, quando ele fala de carvão, então, a questão está se referindo ao C, ao carbono, certo? O carvão que a gente conhece nada mais é do que uma massa de átomos de carbono. Então, o carvão aqui é o carbono. Show? Dito isso, turminha, então vamos à resolução da questão. Então, nós vamos pegar novamente as equações intermediárias, certo? Lembrando que a gente precisa eliminar aquelas substâncias que vão aparecer de forma as substâncias intermediárias. Eu vou voltar aqui o slide. Olha só. Qual é a substância intermediária? É justamente o CO, o monóxido de carbono. Todas as outras substâncias envolvidas, eu não tenho essa repetição, eu não tenho essa situação, aparecendo no produto, aparecendo no reagente. Apenas o monóxido. Só que as quantidades que nós temos do monóxido, certo? Não dá para a gente cancelar, porque eu tenho 2 mols na primeira equação e na segunda equação eu tenho 3 mols. Ok, turma? Compreenderam? Então, eu preciso o quê? Eu preciso trabalhar algebricamente essas equações intermediárias para poder cancelar os monóxidos, certo? E aí, no caso, eu vou multiplicar a primeira equação, ó, multiplicando a primeira equação por 3, e aí não vai ser apenas um monóxido, serão todas as substâncias. E a segunda equação eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Ó. Aí eu vou passar a ter 6 mols, 6 moléculas do monóxido no produto e no reagente. Assim nós podemos, ó, cancelar as substâncias intermediárias. Feito isso, nós vamos agora ver o que restou nos reagentes. Ó, restaram 6 mols de carbono, 3 mols do oxigênio, 2 mols do óxido de ferro. E no lado do produto, ó, 4 mols de ferro, 6 mols do dióxido de carbono. Pronto, essa é a nossa equação final. A partir dela, nós podemos trabalhar, certo, como um caso geral da estequiometria. E a pergunta ela vai relacionar
carbono, que é o carvão, certo? Com ferro. Show de bola? Bom, segundo a proporção da equação, eu tenho 6 mols de carbono. Carbono vale 12 gramas por mol. Como a questão fala de quilo, eu vou multiplicar esse valor por 1000, 10 à terceira. Então, em vez de ter 12 gramas, eu vou ter 12 quilos de carvão. Então, 6, que é a proporção, vezes 12 quilos do carbono. Isso vai produzir o quê? 4 mols de ferro, ok? 4 mols. Bom, o ferro tem massa 56 gramas por mol. Da mesma forma como nós trabalhamos com o carbono, multiplicamos por 1000, porque a gente quer quilo, a gente vai multiplicar também por 1000 o ferro. Então, eu vou ter o quê? 56 quilos de ferro, 4 vezes 56. Essa é a nossa proporção, ok? X quilos do carbono, do carvão, né? Vai produzir o quê? 1000 quilos, certo? 1000 quilos, uma tonelada de ferro. Tudo bem, turminha? Então, quanto de carvão é necessário? Então, ficou uma regra de 3 simples. Meios pelo extremo, vou isolar o x. Quem vai ser o x? 6 vezes 12 vezes 1000, dividido por 4 vezes 56. Pronto. Você já printou a tela, certo? Você pode agora refazer esses cálculos para ver se nós não erramos. Se você quiser, a gente pode também fazer uma simplificação para depois fazer o cálculo final. Então, o resultado que eu alcancei foi de 321,4 kg. Então, para produzir uma tonelada de ferro, são necessários 321,4 quilos de carvão, no caso de carbono. Pegaram, turminha? Acho que cabe mais uma questão. Então, vamos lá. Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de ouro. Por isso, a pirita é chamada de ouro de tolos. Entretanto, a pirita não é um mineral sem aplicação. O H2SO4, ácido muito utilizado nos laboratórios de química, pode ser obtido a partir da pirita por meio do processo. E nós temos aqui as equações, certo? Então, você já percebeu que são 3 equações. Então, nós estamos diante de quê? De um cálculo estequiométrico envolvendo equações consecutivas. Qual é a opção que indica a massa de ácido sulfúrico obtida a partir de 60 kg de pirita, com 100% de pureza, por meio do processo equacionado acima, ou seja, no slide anterior? Então, vamos à resolução, certo? Olha só, turminha, para a gente resolver, o que a gente precisa fazer primeiramente? Nós vamos repetir as equações, certo? E feito isso, a gente tem que observar quais são aquelas substâncias que estão se repetindo. No caso aqui eu tenho o SO2, certo? E o SO3. Bom, para poder cancelar, eu vou multiplicar por 4 a segunda equação e a terceira equação eu vou multiplicar por 8. Feito isso, eu consigo agora eliminar o SO2 e o SO3 e vou chegar à nossa equação final. A questão relaciona a pirita, o FeS2, com o ácido sulfúrico. Ok, turminha? O FeS2 tem massa de 120 gramas, como está falando de quilos, 120 quilos. 4 vezes 120. O ácido sulfúrico, massa 98 gramas. Multiplicando por 1000, 98 quilos. 8 vezes 98. 60 quilos da pirita vai produzir X do ácido sulfúrico. Uma regra de 3, simples. Novamente, meios pelo extremo. Nós vamos isolar o X, certo? Aqui os valores, após a gente isolar o valor de X, ok? A partir desse ponto, se você quiser multiplicar diretamente, pode. Senão, você pode simplificar. Olha só, nós simplificamos, certo? E aí vai ficar mais fácil o cálculo. E fazendo o cálculo, o que foi encontrado? 98 quilos.
Então, a partir de 60 kg da pirita, é possível obter 98 kg do ácido sulfúrico. Tudo bem, turminha? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!